Eu sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vou te contar o que pode acontecer no seu corpo se você consumir alho todos os dias, de preferência alho cru. Você ficará naturalmente protegido contra gripes e resfriados, e se você pegar, você vai melhorar muito mais rápido. O alho fortalece o seu coração, reduz doenças cardiovasculares, como pressão alta, infarto, também reduz colesterol total. O alho melhora a sua saúde cerebral e ainda previne contra Alzheimer e demência. O alho ajuda a dar mais energia, disposição, melhora a performance e reduz fadiga. O alho ajuda na remoção de metais pesados no corpo e também reduz os sintomas de quem tem osteoartrite.